Olá, amigos. Sou Luiz Rorato, escritor, poeta, empresário, comendador, etc. E tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu vou falar sobre um discurso recorrente que paira em todas as correntes ideológicas, entre todas as pessoas nas redes sociais, que é a famosa expressão inversão de valores. E o curioso é que quem fala e recorre à suposta inversão de valores são justamente as pessoas que estão, em muitos dos casos, praticando a inversão de valores. Freud explica, é a famosa projeção. Hoje, por exemplo, existem pessoas que, estimuladas, digamos assim, por uma certa corrente ideológica que suspeita, do meu ponto de vista, que prega valores morais, prega a proteção à família, a proteção aos bens, é praticamente uma reedição, ou melhor, uma ressignificação, entre aspas, mas mantendo os mesmos padrões conservadores de uma sigla de uma organização que tinha no Brasil na época da ditadura militar, que chamava-se Tradição, Família e Propriedade. E a coincidência, digamos assim, não é por acaso com o atual ocupante do cargo de presidência. Ele recorre, não com essas palavras, à ideologia religiosa, ele conclama a ideologia religiosa, a proteção da família, mas é pura hipocrisia. Quem tem discernimento, quem tem conhecimento, quem age com imparcialidade, analisa o cidadão e seus discursos, atos e omissões com imparcialidade, sabe que ele está sendo hipócrita, que ele só está fazendo isso para se promover, para se eleger. Até porque quando um presidente de verdade é capacitado, ou mesmo só um candidato é realmente preparado, capacitado, competente, inteligente, experiente, decente, ele não precisa ficar recorrendo a subterfúgios de defesa da moralidade, defesa da liberdade religiosa, de proteção anticomunista para se eleger. Ele vai ter, sim, um, um bom assessoramento, ele vai se cercar de pessoas igualmente competentes, inteligentes, preparadas, republicanas, democráticas, éticas, de ficha limpa, e vai elaborar um excelente plano de governo e se eleito, com certeza vai concluir grande parte desse plano. Até porque quando a coisa é boa, ninguém se opõe. Isso é uma lógica universal. Isso se pratica aqui em qualquer lugar do universo onde haja vida inteligente. Quando a coisa é boa, ninguém se opõe. Agora, quando o cara não tem nada de bom para se oferecer, aí ele se passa por pastor, por pajé, por defensor da moral dos bons costumes, porque ele não tem um programa de governo, um programa administrativo de médio e longo prazo, de curto prazo ainda que seja, que satisfaça aos interesses majoritários, ou seja, aos interesses da grande maioria das pessoas físicas e jurídicas, ou seja, dos cidadãos e das empresas. Não, aí ele fica recorrendo, fica bancando o padre de festa junina, fica bancando o pastor, o baluarte da ética e da moralidade, dizendo-se conservador. Então, é puro embuste, pura mentira, assim, no português claro, é pura hipocrisia mesmo. Então, e isso acaba. E os seus
seguidores que seguem ele assim, com aquela tapa, que não enxergam dos lados, que não ouvem, não sabem ouvir os outros. Até porque eu já tentei conversar com vários desses que defendem esse cidadão e seus discursos, e as pessoas não me ouvem, não sabem ouvir. Eu começo a falar, falo uma frase, o cara me corta e já vem com mais asneira, mais repetição, mais besteira, isso até insulta a minha inteligência e eu prefiro ficar calado. É isso que acontece na grande maioria das vezes. Lamentavelmente, as pessoas não ouvem mais os outros. Até eu já gravei um vídeo sobre isso aqui. Em qualquer circunstância, dificilmente as pessoas têm a humildade, a serenidade e a inteligência de ouvir antes de falar. É o que acontece, é a nova ordem mundial, é o novo normal. Ninguém ouvir mais ninguém, todo mundo ser senhor da verdade, infelizmente. Então, voltando à inversão de valores, assim vou citar só dois exemplos que são muito constatados, vocês haverão de concordar comigo. Um é que esse cidadão, assim, declaradamente homofóbico, ele tem um discurso em defesa da família tradicional, que é pai, mãe e filhos, e que até uma ministra dele aí, uma tal de Damares Alves, lá no início, antes da posse, inclusive, em 2018, 2019, antes da posse, ela disse que mulher usa rosa e homem usa azul, meninos usam rosa, meninas... Enfim, ela falou uma asneira dessa aqui, menina usa rosa e menino usa azul. E vejam a incoerência. Na própria festa de posse do presidente e do seu ministério, no dia 1º ou no dia 2 de janeiro de 2019, tinha várias mulheres de azul. Se não me falha a memória, até a primeira-dama estava de azul. Quer dizer, é pura hipocrisia. Não existe isso de menina usar rosa, menina usar azul, menino usar azul. Cada um usa a roupa que quiser, isso não muda a personalidade da pessoa, cada um usa a cor que quiser. Da mesma forma, esse discurso desses seguidores desse cidadão aí, vivem com o discurso que a televisão, a Rede Globo, a mídia, a imprensa vive promovendo, fazendo apologia a as opções sexuais variadas das pessoas. Primeiro que não é opção sexual. Primeiro que não é opção sexual. A pessoa nasce com aquelas características, isso não é defeito, não é doença, não pode ser recriminado, até porque homofobia é crime. Mas mesmo assim, esse tipo de gente, com essa ideologia mesquinha, ultrapassada, pré-histórica, medíocre, fica criticando as pessoas que são do grupo LGBTQIA+, como se ficam demonizando essas pessoas. É horrível isso, isso é crime, isso é triste, isso é lamentável que em pleno século XXI temos pessoas tão ultrapassadas que não aceitam as diferenças entre os outros. Nós temos que aceitar as diferenças. Isso é uma questão de cristandade, isso é uma questão de inteligência, isso é uma questão de humanidade, isso é uma questão de generosidade, isso é uma questão de sapiência total. Quem pensa e discursa diferente, e pior ainda, às vezes age, como aconteceram aí dezenas de milhares de crimes, dezenas de milhares não, também exagerei, né? Dezenas de crimes, talvez centenas, contra pessoas desse grupo, por mera homofobia, agressões, insultos e até assassinatos, espancamentos. É muito triste isso. Esse tipo de gente é que não deveria existir, não deveria nem ter nascido esse tipo de gente. Aliás, eu acho que esse tipo de gente nem deve ser chamado de gente, porque não é. É totalmente incompatível aceitar que uma pessoa, um ser humano decente,
agrida outro só pela sua opção sexual, deixando bem claro que não é uma opção, é característica, melhor dizendo, pela sua característica sexual, só por ser diferente. Então a inversão de valores não está na televisão, né, e nas mídias, no teatro, no cinema, nas novelas, que tenta desesperadamente mostrar que, independente da opção sexual, independente das características sexuais de uma pessoa, ela é um ser humano tão decente quanto qualquer um, é um ser humano tão digno quanto qualquer um de nós, que tem caráter, que tem reputação, que trabalha para se sustentar, um ser humano totalmente normal, não pode ser, em hipótese alguma, alvo de críticas, alvo de discriminação ou qualquer outro tipo de selvageria que possa acontecer. Então, e justamente esse tipo de pessoa preconceituosa, alguns, não todos, mas uma pequena minoria, ou melhor dizendo, todos acabam praticando a inversão de valores, que eles deveriam respeitar os outros como a si próprios, mas não, ficam discriminando e imputando, impingindo à imprensa, à televisão e às pessoas que, assim como eu, defendem a liberdade de gênero, eles que estão sendo criminosos e preconceituosos e com os seus valores totalmente invertidos. Da mesma forma, assim, só para finalizar, achar que o atual ocupante da cadeira da presidência é um defensor, um baluarte da defesa da honra, da dignidade, da família, dos valores tradicionais. Ora, o cara que tem no seu currículo, não vou nem citar o que é, mas as acusações que o Ministério Público, a Polícia Federal, impinja a ele e a 2 ou 3 ou 4 dos filhos dele, não pode ser defensor, que teve 5, se está sendo investigado porque teve 5 funcionários fantasmas, os filhos dele praticando rachadinha, ele com a ex-mulher, tem enriquecimento ilícito claro, com compra de 107 imóveis em 20 e poucos anos, em nome do clã, ele, a mulher, a ex-mulher e os filhos, e grande parte desses imóveis foram comprados em espécie, em dinheiro vivo, em dinheiro não declarado, que não justificaram a origem, não explicaram a origem desse dinheiro até agora, segundo denúncias, segundo investigações da imprensa, do portal UOL, junto a cartórios de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Então, como é que um sujeito desse pode ser um baluarte da honra, da dignidade, se tem toda essa capivara, como diz o meu irmão aí, escondida, que mais cedo ou mais tarde vai ser exposta a público, vai ser escancarada? Não pode ser. E pior que isso, um cara que defende, que fala em amor, em respeito, em religião. Ora, Jesus, para quem não sabe, ele pregou o amor, ele disse amai ao próximo como a si mesmo. O cara fica fazendo o discurso que todo mundo deve se armar. Ora, é uma contradição absurda, total. Jesus nunca falou, você tem que se armar para se defender. Quem tem que nos defender é o exército, a marinha, a aeronáutica, se houver guerra, e a polícia civil e militar contra os amigos do alheio, contra os bandidos de plantão, contra os traficantes, contra os estupradores, contra todo tipo de arrombadores, assaltantes e todo tipo de criminoso, inclusive contra os corruptos e os safados que usam a política para se dar bem, ingressam na política com o único intuito de se locupletar, de roubar e desviar dinheiro público, praticar rachadinha, empregar funcionário fantasma, assim como o atual
eleito o cargo aí, praticar uma série de crimes peculato, enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro, corrupção passiva, superfaturamento e escambau. Então, como é que esse tipo de gente tem moral para nos representar e se auto-intitular defensores da moral dos bons costumes? Não tem moral nenhuma, moral zero para isso. Então, isso sim é inversão de valores. O povo se iludir, se deixar iludir e acreditar em mentiroso e em vigarista desse nível. E ainda ficar achando que o cara é o salvador da pátria. Aí é o cúmulo da ingenuidade, convenhamos. Enfim, isso é o que eu tenho a dizer. Poderia passar a noite inteira falando sobre inversão de valores. Então, a inversão de valores está justamente naqueles que recorrem, invocam a ela para justificar o seu preconceito, para justificar os seus erros ou pelo menos para justificar os crimes cometidos pelos seus ídolos. É isso, tá bom? Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, dê um joinha. Ative o sininho para ver novos vídeos em tempo real. Inscreva-se no meu canal. Compartilhe esse vídeo que é de interesse nacional. Um grande abraço, gratidão eterna, beijo no coração e tchau. Até mais.